Seurin nunca imaginou que um dia se casaria com um homem que mal conhecia, num acordo mais próximo a um contrato empresarial do que a uma união por amor. Vinda de uma família simples, com as contas apertadas e o peso das dívidas ameaçando a segurança de sua família, ela aceitou a proposta arranjada sem hesitar muito. A promessa de estabilidade financeira para sua mãe e irmãos parecia um alívio, embora a tristeza lhe apertasse o peito. O dia do casamento chegou com um céu cinza e um frio cortante que parecia combinar com o humor de Seurin. No salão luxuoso decorado em branco e dourado, ela ajeitava discretamente o vestido de noiva, sentindo os olhos curiosos e sussurros dos convidados sobre o casal estranho que ali se formava. Quando An Jion entrou, o silêncio tomou conta do ambiente. Ele não sorria, não cumprimentava, apenas caminhava com passos firmes, seus olhos frios e calculistas fixos em um ponto distante. A cadeira de rodas que o acompanhava chamou a atenção de todos, um mistério que parecia tão impenetrável quanto sua expressão. Seurin sentiu um misto de medo e curiosidade. Como seria a vida ao lado de um homem que, além de praticamente um estranho, ainda carregava segredos? A cerimônia foi breve, sem palavras além do necessário. Pouco contato visual, nenhuma promessa efusiva, apenas o formal cumprimento do acordo. Para os convidados, parecia mais um negócio fechado do que um casamento feliz. Naquela noite, na mansão silenciosa, Seurin sentiu o peso da solidão. Jion permanecia calado, observando pela janela as luzes da cidade, como se buscasse algo inalcançável. Quando finalmente se virou para ela, seus olhos frios a avaliaram por um momento, antes de dizer com voz baixa e firme: "Espero que consiga se adaptar." Seurin engoliu em seco, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. Ela precisava fazer aquilo funcionar, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, seu mundo ganhou uma nova camada de complexidade. Enquanto tomava café na cozinha impessoal, ouviu a campainha da porta e, logo em seguida, o som inconfundível de um envelope grosso sendo entregue a ela. Era o famoso manual de instruções para a esposa do CEO, um documento de 50 páginas, cheio de regras rígidas e instruções detalhadas para sua convivência com Jion. Ela sentou-se à mesa e, com as mãos tremendo um pouco, começou a ler. As regras variavam desde manter uma distância mínima, não fazer perguntas pessoais, obedecer horários específicos, até evitar certos alimentos que pudessem causar desconforto a ele. Seurin não sabia se ria ou chorava. A ideia de um manual parecia absurda, mas ao mesmo tempo era a única forma que Jion encontrara para controlar a situação. Quando ele entrou na cozinha, seus olhos encontraram os dela com um olhar que misturava seriedade e um leve brilho de divertimento. Leia tudo com atenção. Ele disse, sem cerimônia. Os primeiros dias foram uma mistura de tentativas de seguir as regras e pequenos desastres. Seurin tentava medir exatamente 1 metro de distância, tropeçava nas próprias pernas e derrubava coisas com frequência. A cadeira de rodas de Jion era um mistério para ela, e sua frieza parecia uma barreira quase intransponível. Porém, apesar de tudo, pequenas falhas revelavam algo diferente. Um homem que não era apenas um CEO frio, mas alguém escondendo algo maior. Entre confusões, testes de paciência e momentos de ternura inesperados, Seurin percebeu que, talvez, aquele casamento pudesse ser mais do que um contrato frio. E assim, naquele pequeno apartamento luxuoso e silencioso, começava uma história onde o manual parecia comandar tudo, mas o coração insistia em escrever suas próprias regras. A manhã seguinte trouxe uma luz clara que entrava pelas cortinas pesadas do quarto principal da mansão An. Seurin acordou com uma sensação estranha. Parte dela esperava que o manual de instruções fosse uma brincadeira, parte temia que aquilo fosse só o começo de uma longa série de desafios. Ela desceu para a cozinha com o manual dobrado no braço, pronta para enfrentar o dia. O silêncio reinava, exceto pelo som dos seus passos e o leve ronronar do ar-condicionado. A cozinha, impecavelmente organizada, parecia mais um laboratório do que um ambiente acolhedor. Seurin abriu o manual na seção de regras para o café da manhã e tentou seguir cada ponto com a precisão de um cientista. Para sua surpresa, a lista incluía desde a temperatura exata do café até o tipo de frutas que podia preparar. Café a 60 graus, nem mais, nem menos, murmurou ela,
olhando para a chaleira com desconfiança. Enquanto media a temperatura da bebida com um termômetro digital, uma sombra apareceu atrás dela. Está seguindo o manual? Perguntou Angion, com aquele olhar de quem já sabia que ela não conseguiria ser perfeita. Estou tentando, respondeu ela, tentando soar confiante, mas quase derrubando o copo na mão. Logo a manhã se transformou em um desfile de pequenos acidentes. Seurin tentou colocar o prato na mesa com a precisão exigida, mas tropeçou e espalhou as frutas pelo chão. Gion observava, imóvel na cadeira de rodas, um sorriso de canto surgindo discretamente. Naquele momento, Seurin sentiu que não estava sozinha na batalha silenciosa que ambos enfrentavam. Entre as regras do manual, havia uma que a deixava particularmente desconfortável: não toque em Gion sem permissão. Para ela, a proibição soava mais como uma barreira invisível, mais difícil de transpor do que a própria cadeira de rodas. Ao longo dos dias, ela se viu testando os limites daquele manual, seja ao preparar refeições estranhas, seja tentando iniciar conversas que eram sempre cortadas com respostas curtas e distantes. Gion, por sua vez, parecia divertir-se com as tentativas desajeitadas de Seurin. Ele fazia perguntas indiretas para testar sua paciência, como pedir algo no meio da madrugada ou exigir que ela repetisse tarefas que já tinha feito. Em uma tarde chuvosa, enquanto Seurin tentava preparar o jantar, ela quase colocou pimenta demais em um prato, um ato que poderia ter causado um verdadeiro desastre, já que o manual recomendava alimentos suaves para ele. Está fazendo isso de propósito? Perguntou Gion, com um sorriso malicioso. Claro que não, exclamou ela, vermelha de vergonha. Mesmo com as provocações, havia algo estranho na forma como ele olhava para ela. Um olhar que, aos poucos, deixava transparecer uma fragilidade escondida. No meio desse turbilhão de regras e risos, Seurin encontrou apoio em Park Aena, sua amiga de infância que não via a hora de visitar a mansão para provocar o casal e criar situações hilárias. Você tem que se soltar mais, Seurin, dizia Aena, rindo enquanto assistia às tentativas desastradas de sua amiga. Entre tropeços, olhares e pequenos gestos, uma relação inesperada começava a nascer, e o manual, com todas as suas regras, parecia cada vez menos importante diante da química que crescia entre os dois. Os dias na mansão se transformaram numa verdadeira prova para Yu Seurin, um campo de batalhas entre as rígidas regras do manual e sua vontade crescente de entender o homem por trás da fachada fria. Angion, com sua postura séria e olhar quase sempre distante, tinha um jeito particular de testar os limites de sua nova esposa. E Seurin, apesar dos tropeços e desastres, não estava disposta a desistir. Naquela manhã, Gion resolveu aumentar a dificuldade. Antes mesmo do sol nascer, tocou o interfone do quarto dela com insistência. Seurin, pode vir aqui na sala de estar? Preciso que me ajude com alguns documentos. Seurin, ainda sonolenta, tentou se preparar para a tarefa, que parecia simples, até descobrir que a sala de estar era um labirinto de pilhas de papéis, pastas e arquivos digitais. Acha que consegue organizar tudo até o meio-dia? Perguntou Gion, olhando para ela com uma expressão séria, mas com um leve brilho divertido nos olhos. Vou tentar, sim, respondeu ela, já imaginando os possíveis desastres. Enquanto tentava decifrar documentos e organizar arquivos, Gion lançava perguntas que pareciam inofensivas, mas que testavam sua paciência e conhecimento. Você sabe qual é a política da empresa sobre contratos internacionais? Seurin piscou, pensando rapidamente. Não exatamente, mas posso aprender. Gion soltou uma risada breve, algo raro, e respondeu, é isso que eu queria ouvir. Ao longo da semana, outros testes surgiram, pedidos no meio da madrugada, jantares com ingredientes desconhecidos, horários rígidos para as atividades domésticas. Cada desafio parecia projetado para medir sua dedicação e resistência. Mas Seurin surpreendia, seja com sua determinação, seja com sua capacidade de se adaptar e até de rir dos próprios erros. Houve momentos em que quase derrubou a cadeira de rodas de Gion, situações em que confundiu os horários e até quando deixou escapar uma piada que o fez rir pela primeira vez. Choi Sun-woo, o secretário pessoal de Gion, observava tudo de longe com um sorriso discreto.
Ele sabia que, por trás daquela frieza, algo estava mudando. Em uma tarde, quando a tensão parecia estar no ápice, Park Aena apareceu com sua energia contagiante. Ela não se intimidou com a seriedade da mansão e logo começou a provocar situações engraçadas, como pedir para usar a cadeira de rodas e fazer uma corrida pelo corredor. Você tem que se divertir, Seurin, dizia Aena, enquanto todos riam, inclusive Gion, que pela primeira vez parecia realmente relaxado. A cada dia, a relação entre Seurin e Gion ganhava novas cores. O manual continuava ali, como um lembrete das regras, mas algo mais importante começava a surgir: confiança, cumplicidade e um sentimento que ambos tentavam negar. E assim, entre testes difíceis, armadilhas inesperadas e pequenas vitórias, eles começavam a escrever uma história que desafiava todas as regras, inclusive as do próprio manual. Os dias na mansão começaram a ganhar um ritmo próprio, uma mistura de formalidades, testes e, surpreendentemente, momentos de leveza que Seurin jamais esperava vivenciar. Apesar do manual que parecia ditar cada passo dela, pequenas falhas, como derrubar suco na mesa ou esquecer algum detalhe minúsculo, começaram a provocar reações inesperadas em Gion. Às vezes, ele sorria de forma quase imperceptível. Outras, soltava um comentário sarcástico que a fazia rir, quebrando a tensão no ar. Em uma manhã, Seurin tentou seguir rigorosamente uma regra sobre a distância que deveria manter dele, usando uma fita métrica para medir exatamente 1 metro. O que ela não esperava era tropeçar no próprio pé e quase cair no chão. Gion, que passava pelo corredor, virou-se e soltou uma risada discreta, aquela que ela reconheceria entre milhares. Você realmente leva isso a sério, não é? Disse ele, a voz mais suave do que o habitual. Estou tentando, respondeu Seurin, meio envergonhada, meio desafiadora. Os momentos cômicos não faltavam. Certa vez, ao tentar preparar um prato delicado que o manual recomendava, Seurin confundiu os temperos e quase colocou pimenta em excesso, provocando uma verdadeira tempestade de tosse em Gion. Acho que vou precisar de outro manual, este para sobreviver à sua cozinha, brincou ele, piscando para ela. Por trás das regras e da fachada rígida, uma dinâmica nova se formava. Gion começava a confiar em Seurin, permitindo pequenas invasões no seu espaço pessoal e até compartilhando detalhes que raramente revelava. Em um desses momentos, enquanto conversavam sobre música, descobriram gostos em comum e passaram a ouvir juntos canções antigas que relaxavam ambos. Foi a primeira vez que Seurin viu um brilho genuíno nos olhos dele, uma chama pequena, mas presente. Park Aena, por sua vez, continuava a ser a faísca que incendiava a rotina da mansão. Suas visitas espontâneas eram cheias de risadas, provocações e até pequenos conflitos divertidos com o rígido Gion, que nem sempre sabia como lidar com a espontaneidade dela. Apesar de todos os desafios, Seurin sentia que estava crescendo como pessoa, aprendendo não só sobre o marido, mas sobre si mesma. Ela começava a entender que o manual não era só um conjunto de regras frias, mas um reflexo do medo e das feridas de Gion. E, entre risos, tropeços e pequenos gestos, a barreira entre o contrato e o amor começava a se desfazer, abrindo espaço para algo muito mais complexo e bonito. A rotina da mansão seguia seu curso entre as regras do manual, os testes de Gion e os pequenos momentos de descontração que Seurin começava a conquistar. Porém, a calmaria começava a ser interrompida por um visitante inesperado, Li Van, o vizinho simpático que morava no apartamento ao lado. Li Van era o oposto perfeito de Gion, sorridente, acessível e sempre pronto para uma conversa casual. No primeiro encontro com Seurin, no mercado local, ele a ajudou a alcançar uma caixa pesada no alto da prateleira, arrancando dela um sorriso tímido. Obrigado, disse Seurin, um pouco envergonhada. Que nada. Se precisar, posso ajudar sempre que quiser, respondeu ele, piscando. Gion, que estava voltando para casa e observava a cena de longe pela janela, sentiu uma pontada estranha no peito. Não era ciúme declarado, mas uma curiosidade desconfortável sobre aquele homem tão próximo de sua esposa. Decidido a testar Seurin, Gion começou a criar pequenas armadilhas para ver sua reação. Em um dia qualquer,
Pediu ajuda para uma tarefa simples que ele claramente não precisava, só para observá-la de perto. Seurin, por sua vez, ficou surpresa, mas não se intimidou. Entre risos e provocações, a tensão começou a ceder espaço para uma cumplicidade crescente. Naquela noite, enquanto Seurin tentava decorar mais uma regra do manual, recebeu uma mensagem de Li Van convidando-a para um café casual. A princípio, ela hesitou, lembrando dos olhares frios de Jion, mas decidiu aceitar, vendo no convite uma chance de respirar um pouco fora da mansão. Durante o encontro, as conversas fluíram com naturalidade, e Seurin sentiu-se livre para ser ela mesma, longe das rígidas regras do casamento. Mas quando voltou para casa, o silêncio de Jion parecia mais pesado do que nunca. Ele a recebeu com um olhar indecifrável, e Seurin percebeu que, por trás da frieza, algo estava mudando. Talvez o coração dele estivesse finalmente acordando. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão silenciosa entre You Seurin e An Jion. A presença de Li Van não era ignorada por Jion, mas ele não sabia exatamente como lidar com o turbilhão de emoções que sentia. O manual continuava presente, mas parecia perder um pouco de sua autoridade diante das pequenas transformações que ocorriam entre os dois. Seurin, por sua vez, sentia-se dividida entre a segurança da rotina imposta pelo manual e o desejo de conhecer verdadeiramente o marido. Ela queria entender por que Jion fingia estar incapacitado, e o que havia por trás daquela fachada rígida e distante. Em uma noite chuvosa, após um jantar preparado com muito cuidado por Seurin, Jion decidiu quebrar o silêncio. Seurin, começou, hesitando, eu preciso te contar a verdade. Ela olhou para ele, surpresa e ansiosa. Eu nunca quis que isso fosse fácil, continuou ele, e fingir essa deficiência foi uma forma de testar se você realmente se importaria comigo, e não com minha posição ou riqueza. Seurin ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Eu te testei, e confesso que me surpreendi com sua sinceridade e coragem. A conversa que se seguiu foi cheia de confissões tímidas, risadas nervosas e um sentimento crescente de que, talvez, aquela união pudesse ser muito mais do que um contrato. A partir daquele momento, o manual deixou de ser uma barreira e passou a ser um símbolo do começo de uma relação verdadeira, baseada na confiança e no afeto. Os dias seguintes após a confissão marcaram uma mudança perceptível na mansão An. You Seurin e An Jion começaram a se aproximar de forma genuína, trocando olhares que antes eram frios agora carregavam ternura e cumplicidade. As manhãs começaram com cafés preparados juntos, onde a precisão do manual deu lugar à espontaneidade dos pequenos gestos. As conversas fluíam com mais naturalidade, e até mesmo os testes e regras pareciam menos rígidos, mais flexíveis diante da nova dinâmica. Porém, como em toda história, nem tudo seria simples. O conselho da empresa, composto por membros tradicionais e conservadores, começou a questionar a relação do CEO com sua jovem esposa. Boatos maliciosos começaram a circular, ameaçando não apenas o casamento, mas também a reputação de Jion. Seurin sentiu o peso da pressão, mas estava determinada a apoiar o marido, enfrentando críticas e desafios com coragem e uma pitada de humor para aliviar a tensão. Em uma reunião tensa na empresa, Jion surpreendeu a todos ao defender publicamente sua esposa, deixando claro que aquele casamento, apesar do começo difícil, estava baseado em respeito e amor verdadeiro. A partir daquele momento, o casal percebeu que os ventos contrários só fortaleceriam seus laços, fazendo-os mais preparados para encarar juntos o que viesse. A vida na mansão não era mais um campo de batalha, mas também não havia se tornado um conto de fadas. Entre reuniões, regras e aparências, You Seurin e An Jion descobriam que a convivência verdadeira tinha seus altos e baixos, e, claro, muitas situações cômicas. Certa manhã, Seurin tentou surpreender Jion preparando um café da manhã especial, ignorando algumas das restrições do manual. Ao tentar acender a cafeteira, quase colocou fogo na cozinha, o que resultou em uma corrida desesperada para apagar as chamas antes que os vizinhos ligassem para os bombeiros. Jion, apesar do susto, não conseguiu evitar rir da situação, especialmente ao ver Seurin com a cara cheia de farinha e um sorriso envergonhado. Acho que seu manual precisa ser atualizado para incluir "não tente cozinhar quando estiver com fome", brincou ele.
Esses momentos leves começaram a quebrar as barreiras emocionais entre eles. Entre trocas de olhares, conversas na varanda ao entardecer e até uma tentativa desajeitada de dança na sala de estar, o casal se permitia sentir cada vez mais próximo. Mas nem tudo era só diversão. Os fantasmas do passado de Ji-on e as inseguranças de Seo-rin às vezes voltavam para testar a força do relacionamento. Ainda assim, eles aprendiam a lidar juntos, com paciência, diálogo e, claro, muito bom humor. A relação entre Yoo Seo-rin e An Ji-on avançava de forma surpreendente, mas ainda havia segredos e dúvidas a serem superados. Ji-on, apesar da mudança na atitude, guardava feridas emocionais profundas que o impediam de se entregar completamente. Seo-rin, com sua paciência e doçura, começava a perceber que o verdadeiro desafio não era apenas seguir o manual, mas compreender o homem por trás da fachada impenetrável. Em uma noite silenciosa, enquanto conversavam no jardim da mansão, Ji-on fez uma confissão que surpreendeu Seo-rin. "Eu não sei como amar direito", disse ele, olhando para o céu estrelado, "mas quero aprender, se você estiver disposta a me ensinar." Seo-rin sorriu, sentindo o coração acelerar. "Vamos aprender juntos, Ji-on. Sem manual, só nós dois." Esse momento marcou o início de uma fase mais aberta e sincera do relacionamento, onde o amor começava a ganhar espaço, mesmo diante das dificuldades. A rotina na mansão começava a ganhar um tom mais leve e alegre, mesmo com as tensões ocasionais. Yoo Seo-rin e An Ji-on descobriam, dia após dia, como o amor podia nascer das situações mais improváveis. Num final de semana, Seo-rin decidiu organizar um piquenique no jardim da mansão, convidando também Park Ha-eun e Choi Son-woo, criando um ambiente descontraído e cheio de risadas. Enquanto preparava a cesta, quase derrubou a travessa de frutas, arrancando um sorriso divertido de Ji-on. "Parece que o manual não cobre como lidar com a Seo-rin na cozinha", brincou ele. Durante o piquenique, entre conversas e brincadeiras, Ji-on surpreendeu a todos ao confessar, de forma tímida, que estava começando a se apaixonar de verdade. Seo-rin, emocionada, retribuiu o sentimento, e o momento foi selado com um olhar cheio de esperança e ternura. No entanto, mesmo nesse clima de felicidade, sombras do passado começaram a surgir, ameaçando colocar tudo a perder. A felicidade recente de Yoo Seo-rin e An Ji-on parecia frágil diante da chegada de notícias inesperadas que ameaçavam abalar o relacionamento recém-construído. Um ex-parceiro de negócios de Ji-on, conhecido por sua influência no meio corporativo e por não aceitar derrotas, reapareceu com intenções duvidosas. Ao mesmo tempo, rumores começaram a circular sobre a legitimidade do casamento entre Seo-rin e Ji-on, colocando em risco a reputação de ambos. Seo-rin sentiu o peso da pressão, enfrentando olhares desconfiados e sussurros maldosos tanto na mansão quanto em seu círculo social. Ela percebeu que, para superar esses desafios, precisaria ser mais forte do que nunca. Ji-on, embora abrigasse suas próprias batalhas internas, se mostrou um parceiro firme, disposto a proteger o casamento e a mulher que estava aprendendo a amar. Entre estratégias para conter os ataques e momentos de vulnerabilidade compartilhada, o casal se uniu ainda mais, descobrindo que a verdadeira força vinha da confiança mútua. Após os turbulentos dias marcados por boatos e ameaças, Yoo Seo-rin e An Ji-on decidiram enfrentar os desafios juntos, fortalecendo sua união e colocando o amor acima das adversidades. Seo-rin, antes insegura, mostrou uma força surpreendente ao defender publicamente seu casamento durante um evento corporativo, impressionando até os membros mais céticos do conselho da empresa. Ji-on, por sua vez, revelou seu lado protetor e carinhoso, surpreendendo Seo-rin com gestos que iam além do manual e das expectativas. Os dois passaram a compartilhar mais momentos íntimos e verdadeiros, descobrindo que o amor que nascia entre eles era mais forte do que qualquer regra. Park Ha-eun e Choi Son-woo continuaram sendo pilares de apoio e alegria, ajudando o casal a navegar os altos e baixos da nova vida juntos. Com os obstáculos do passado deixados para trás, Seo-rin e Ji-on olharam para o futuro com esperança, prontos para construir uma história baseada em confiança, respeito e, principalmente, amor. Com a tempestade passando, Yoo Seo-rin e An Ji-on começaram a sonhar juntos, planos que iam muito além do manual e das regras rígidas que antes governavam suas vidas.
Entre conversas sobre viagens, projetos de trabalho e até a ideia de uma família, eles descobriram um novo mundo de possibilidades, onde o amor ditava o ritmo. Seurin surpreendeu Ji-on com pequenos gestos carinhosos, como preparar seu café favorito sem seguir nenhuma regra, e Ji-on retribuiu com presentes simples e sorrisos sinceros. A comédia continuava presente, seja nas tentativas desajeitadas de dança do casal, seja nas brincadeiras feitas por Park Aena e Choi Sun-woo, que sempre sabiam como animar os momentos mais sérios. Cada dia era uma nova oportunidade para crescerem juntos, aprendendo que o verdadeiro manual do casamento estava na cumplicidade, no respeito e na alegria compartilhada. Tudo parecia perfeito, mas o passado insistia em bater a porta da mansão uma última vez. Um evento inesperado colocou Seurin e Ji-on frente a frente com seus maiores medos, a possibilidade real de perder tudo o que haviam construído. Nesse momento decisivo, eles precisaram confiar um no outro como nunca antes. Entre lágrimas, declarações e atos de coragem, o casal mostrou que o amor verdadeiro não se mede por contratos ou manuais, mas por escolhas diárias e companheirismo. Ji-on revelou toda a verdade por trás de sua decisão de fingir a deficiência, explicando seus medos e inseguranças com sinceridade tocante. Seurin, por sua vez, mostrou sua força e amor incondicional, provando que estava ali para ficar. O confronto com o passado serviu para libertá-los, abrindo espaço para um futuro cheio de esperança, união e planos reais. O sol começava a nascer no horizonte, lançando seus primeiros raios dourados sobre a mansão An. Yoo Seurin e An Ji-on estavam sentados lado a lado na varanda, em silêncio, compartilhando um momento de paz que parecia uma conquista imensa após tantas tempestades enfrentadas. Não havia mais manuais, regras rígidas ou testes. Só eles, duas almas que aprenderam a amar na imperfeição, na sinceridade e na coragem de se entregarem um ao outro. Ji-on segurou a mão de Seurin com firmeza, olhando profundamente em seus olhos. "Obrigado por não desistir de mim", disse ele, com a voz carregada de emoção. Seurin sorriu, sentindo o coração transbordar. "Eu não desistiria nunca. Nosso casamento não foi perfeito, mas é nosso. E é isso que importa." Eles se levantaram, caminhando juntos para dentro da casa, prontos para construir um futuro sem medos, sem máscaras, apenas com o verdadeiro amor que nasceu quando as regras foram deixadas de lado. E assim, entre risos, abraços e promessas silenciosas, encerrava-se a história de um casamento com manual de instruções que, no fim, descobriu que o melhor manual é o do coração. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.